Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema de hoje é investigação da hipercalcemia, discussão de um caso clínico. Bem, nós teremos um podcast diferente agora. Eu vou trazer um caso clínico de um paciente com hipercalcemia e a partir daí a gente vai discutir como fazer a investigação desse caso. Boa. Um podcast importante não só para quem é endócrino, pessoal da Sim. clínica médica e residente de clínica médica, super importante, né? Qualquer clínico, né? Qualquer clínico. Bem, é um homem, 33 anos, que deu entrada num serviço de urgência por um quadro de náuseas, vômitos e desidratação. Paciente jovem, né? Foram solicitados alguns exames laboratoriais com os seguintes resultados. Um cálcio sérico já corrigido pela albumina de 12,1 mg por decilitro, lembrando que geralmente o limite superior é em torno de 10,5. Um fósforo sérico de 6 mg por decilitro, também um pouco acima do limite superior. Sódio normal, 136 mEq por litro. Potássio normal, 4,9 mEq por litro. Uma ureia aumentada de 110 mg por decilitro e uma creatinina também aumentada de 1,8 mg por decilitro. O paciente nega comorbidades e nega também o uso de medicamentos, certo? Vamos lá. Paciente jovem com hipercalcemia sintomática, já evoluindo com disfunção renal. Quais são as causas mais frequentes de hipercalcemia? Bem, pessoal, então a gente geralmente divide as causas de hipercalcemia dependendo do resultado do PTH. Então, vão ter as causas de hipercalcemia PTH dependentes, que tem PTH elevado, e as causas PTH independentes, que tem PTH baixo, né? Quando o cálcio aumenta, qual era a resposta natural da paratireoide? Baixar o PTH, seria ter um feedback negativo, certo? Então, se a causa for num hiperparatireoidismo primário, por exemplo, por produção autônoma do PTH pela paratireoide, esse PTH não pode estar baixo, né? Se o PTH alto vai ser a causa da hipercalcemia, então é para esse PTH estar alto, certo? As causas PTH independentes são exatamente aquelas causas em que eu tenho uma causa externa para a tireoide. E aí esse cálcio aumenta por um motivo que não tem nada a ver com a paratireoide, e aí vai causar o feedback natural, reduzindo os níveis de PTH. Então, se for uma hipercalcemia PTH dependente, vai ser hiperparatireoidismo primário. Certo. É uma doença autônoma da paratireoide produzindo mais PTH do que precisa. Certo. Se o PTH estiver baixo, aí a gente tem um leque de diagnósticos diferenciais, certo? Então a gente vai pensar aí na hipercalcemia da malignidade, né? Ou uma paciente com tireotoxicose, paciente com intoxicação por vitamina D, que infelizmente é cada vez mais comum. Muito comum. Certo? Doenças granulomatosas que produzem ali nas células do granuloma calcitriol, que é a vitamina D ativada, e aí por essa produção aumentada da calcitriol teremos uma hipercalcemia PTH independente, insuficiência adrenal, intoxicação por vitamina A, acho que não estou esquecendo nenhuma. Imobilização prolongada. Imobilização prolongada. Tiazídico. Agora, o tiazídico, geralmente, quando causa a hipercalcemia, o PTH está aumentado também. Então, seria mais PTH dependente, assim como o lítio também, quando aumenta o cálcio, também aumenta o PTH. Né? E aí, até umas dicas para ajudar, tem aquela história de se o paciente é ambulatorial, o paciente está internado, né? O paciente ambulatorial com hipercalcemia, é mais fácil ser PTH dependente, porque o mais comum é hiperpara primário. Quando é paciente internado, aí geralmente é a PTH independente, porque a principal causa é malignidade. Isso, maravilha. Então, esse é um paciente que está chegando para o hospital, né? Está chegando na urgência. Ele está no meio do caminho. Esse paciente né? aí chegou e... Está chegando, mas vai ficar, né? Já tem uma creatinina alterada, né? Esse paciente... Se fosse um paciente mais idoso, eu pensaria muito em malignidade. O que é estranho aqui é a tem idade 33 dele, anos. 33 anos, enfim, não descarta, mas... Mas aí, né? E não temos o PTH dele ainda, né? Vai que é um hiperpara aí de alguma síndrome familiar, né? De doenças hematológicas, né? Neoplasias hematológicas também podem Sim, que dá nessa idade mais jovem, né? Bem, quem está lá internando esse paciente pensou aí nessas possibilidades, nessas causas de hipercalcemia, mas agora tem que saber como começar a investigação. Como é que eu inicio a investigação do hipercalcemia? Então, óbvio, pedir um PTH. Eu acabei de dizer, tem que diferenciar se é PTH dependente ou não para você saber o que vai investigar. Certo. Então, eu vou solicitar um PTH.
É o básico da investigação da hipercalcemia. Solicitei o PTH, eu vou ali analisar se é um PTH dependente ou independente. O PTH está baixo? Então vamos atrás dessas causas, outras, né? Malignidade, o granuloma, doença granulomatose, intoxicação por vitamina D. Sempre perguntar se o paciente está usando algum suplemento, seja ele qual for, né? Até se ele disser, às vezes, é vitamina D. Não, mas eu só faço, sei lá, 10 mil. Aí você... Mas é manipulado, porque é manipulado às vezes erra ali um zero. E o paciente faz que eu já vi paciente assim, né? Era pra ser 1.000 diário, faz 10 mil diário. 10 mil, mas são 4 cápsulas de 12 horas. Pois é. Enfim, aí você tem que, se for independente, o PTH vai vir baixo. Então ele vai internar e vai pedir um PTH. Vai, certo? isso. Vai. Mas tem algum outro dado ou algum outro exame que ele possa fazer, pensando, por exemplo, em hiperparatireoidismo primário, que já pode ajudar a chegar a esse diagnóstico? Sim. Junto com o PTH, ele pode pedir outros exames laboratoriais. Como o fósforo, o paciente a gente já tem, Isso. né? Fósforo alto, inclusive. Se o cálcio for total, pedir albumina, Pedir né? albumina, ou se você tiver disponibilidade, pode pedir o calciônico também. Função renal sempre, né? Porque a própria hipercalcemia pode alterar a função renal, que é o que eu acho que está acontecendo com esse paciente. Já está com uma disfunção renal aí, talvez uma insuficiência renal aguda pela hipercalcemia. O que é que ele tem de estranho, Eric, pra gente pensar, por exemplo, em hiperpara primário, esse O fósforo, né? O fósforo alto. Mas aí ia cair naquela historinha, né? Que assim, alguém poderia se confundir e dizer, não, ele tem uma doença renal crônica, e aí pela doença renal crônica começou a fazer hiperfosfatemia, quem veio primeiro. Mas aí a doença renal crônica, se você pegar ali no início, você não vai ter hipercalcemia. De jeito nenhum. Você vai ter um cálcio tendendo para baixo. Exatamente. Né? Então, não bateria. E se você fosse pensar em um hiperparaterciário, aí é um paciente avançado, dialítico, não é um paciente que está com a creatina de 1.8. Vocês estão dando muito spoiler, porque eu vi aqui só o fósforo, eu já matava só nesse fósforo aqui, pá, acabava a conversa. Então, aqui. esse paciente que está chegando no pronto-socorro, quando eu olho para o fósforo, isso já pode me dar um direcionamento da causa da hipercalcemia, né? Pelo menos assim, afastar a hiperparatireoidismo para o primário. pessoal que eu não tá vou dizer voando, que afasta. Certo? Cuidado. Porque esse fósforo pode estar errado, pode ser uma pseudo hiperfosfatemia, tem que repetir o fósforo. Outra condição certo? que aumenta o fósforo. Pode ter uma condição. Lesão assim, não vai afastar, mas vai diminuir. Isso. Vai diminuir a possibilidade de ser um hiperpara primário. Mas afastar, aí, não. Só lembrando, né? Assim, porque a gente falou, e parece que é uma coisa bem óbvia, mas aí o PTH é fosfatúrico, né? Então, assim, na condição de hiperpara, não teria esse fósforo aqui. Isso, alto, fósforo de 6, né? Como ele tem no caso. E lembrar que quando o PTH aumenta por uma doença paratireoide, além do cálcio aumentar, o fósforo pode baixar, são inversos. Isso. Mas nem sempre o fósforo baixa. Isso. Na maioria das vezes, na verdade, o fósforo vem normal. Isso. Tem que ter esse cuidado também. O fósforo veio normal, afasta, hiperpara? De jeito nenhum. Né? Continua a possibilidade. Bem, e como eu vou interpretar o PTH no caso do hiperpara primário? Então, ele vem alto, mas cuidado. Tem que ter esse cuidado também. Tudo bem, a maioria das vezes ele vai vir alto, então cálcio alto com PTH alto. Eu vou pensar no hipercalcemia PTH dependente e a culpa deve estar na paratireoide, mas ele pode vir o que a gente chama de inapropriadamente normal. O pessoal dá um nó na cabeça de algumas pessoas, a história de inapropriadamente. Mas é aquilo que eu expliquei. Se o cálcio aumenta, a resposta fisiológica é do PTH cair. Se o cálcio está alto e o PTH, mesmo normal, está ali próximo do limite superior, é o normal mais alto, então não está tendo a resposta normal de feedback negativo. Então está havendo uma produção autônoma de PTH por essa paratireoide. É o hiperparatireoidismo primário, confirma igual. Cálcio alto com PTH alto ou cálcio alto com PTH inapropriadamente normal. Perfeito. Certo? Lembrar aquela história, né? Faz aquele paralelozinho com a tireoide, pessoal, quem tá assim perdido muito, né? Quando o T4 tá alto, o TSH tem que estar lá embaixo, né? Se o TSH estiver normal, aí tá errado, né? Então... Boa, Pra quem tem mais vivência com tireoide, né? Isso que é mais fácil, né? Mas e aí, Ícaro, tu vai dizer pra gente o valor do PTH agora ou não? Ainda não, veja só. Até agora tá parecendo muito simples a investigação, mas no fluxograma da investigação da hipercalcemia tem um ponto crítico. Existe uma outra condição, que é a chamada hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que pode ter um achado laboratorial ali no início, que vai confundir com o hiperparatireoidismo primário. Então, chegando nesse ponto, se vier realmente um PTH um pouco mais alto, no limite superior, como é que eu vou fazer a diferenciação entre hiperparatireoidismo primário e hipercalcemia hipocalciúrica familiar? Tá. Um outro exame que a gente pode incluir aí nos exames de avaliação do metabolismo ósseo na hipercalcemia é a calciúria. Certo. Certo? No hiperparatireoidismo primário,
geralmente a gente espera uma calciúria mais alta ou pelo menos normal. Dificilmente vai vir uma calciúria baixa, certo? Certo. Então, porque você tem muito cálcio sérico, vai ser muito cálcio sérico sendo filtrado, e isso vai acabar refletindo ali na excreção urinária de cálcio. Então, você tende a ter uma hipercalciúria, por isso que o paciente faz nefrolitíase, por exemplo. Isso. Certo? A hipercalcemia hipocalciúrica familiar é também uma situação que o cálcio aumenta e o PTH pode estar um pouco alto ou inapropriadamente normal, mas eu não vou ter um adenoma, um tumor de paratireoide. Isso aqui vai ser uma condição genética, é uma alteração do limiar ali do receptor do cálcio que existe na paratireoide. Tá? Então ele vai precisar de níveis mais altos de cálcio para reduzir o PTH. Certo? E ela acaba tendo uma certa hipercalcemia, a mutação inativadora desse receptor sensor de cálcio. E aí você acaba tendo o cálcio um pouquinho alto e o PTH pode vir normal alto ou um pouquinho alto também. Só que neste caso, como esse receptor está presente nos rins também, ele vai estar mutado nos rins, isso vai dar uma hipocalciúria. Você não vai ter um cálcio, geralmente calciúria normal, calciúria alta. Você vai ter uma hipocalciúria, certo? Só que isso também não é fácil de avaliar quando eu estou falando só em valores absolutos. A falar em uma calciúria 24 horas. Então, o ideal mesmo é você calcular a taxa de excreção de cálcio. Certo. Você calcula essa taxa de excreção. Se ela vier abaixo de 1%, ou 0,01%, ela fala a favor de hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Se ela vier acima de 2%, ou 0,02%, né, isso fala a favor de hiperparatiroidismo primário. Maravilha. Certo? Agora, e quem é que você vai suspeitar disso? Não é esse paciente. Né? Esse paciente não tem isso, eu já digo de cara que ele não tem. Certo? Porque você não vai ter um cálcio de 12,1, já evoluindo com disfunção renal. Porque a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, além do cálcio aumentar muito pouco, né, um aumento leve, ela é uma condição benigna. Eu não posso nem dizer que isso é uma doença, porque ela não causa absolutamente nenhuma repercussão negativa na vida do indivíduo. Não precisa de nenhum tratamento. Eu tenho certo? a dica. Eu tenho a dica. Diga aí. Com a certeza. A hipercalcemia hipocalciúrica familiar é o modo 2 da paratireoide, minha gente. Olha, é isso mesmo. Boa. É isso Cálcio mesmo. tocado, na liberação, né? Só não no precisa limiar. fazer nada. Isso. Pronto. Fica tranquilo, não vai ter complicação Pensa, nenhuma. pra quem Eu não sei- lembra. É a mesma coisa. Eu sei qual é o trabalho que vai dar. Dor de cabeça para o paciente e para o médico. Né? Solicitando exames, investigando. Isso. Fazendo uma ciênciazinha, que eu não vou só dar dica bobinha aqui, né? Pra quem não sabe, a história do modo 2 é um limiar de liberação de insulina, né? Precisa de glicose mais alta para liberar a insulina, né? É mesmo raciocínio. É mesmo raciocínio, é mesmo pensamento. A hipercalcemia hipocalciúrica familiar tem uma herança autossômica dominante. Então, assim, a maioria das vezes vai ter um histórico familiar Isso é uma dica positivo, forte. né? Então, sim, tem que ter essa atenção também. Perguntar na família alguém mais tem cálcio alto, você suspeita. Então, uma checadinha. Érica, lá. Mas apesar não é da esse gente- paciente. Esse paciente não. Não. esse Muito paciente menos não. com fósforo alto também, não é esse paciente. Esse não. Uma coisa que pode atrapalhar um pouco quando a gente pensa, o hiperpara cursa com calciúria aumentada, né? E a hipercalcemia hipocalciúrica, calciúria baixa. Mas nem se tiver, sempre, por não é exemplo, assim uma simples. concomitância de um hiperpara primário com a deficiência mais Isso, grave a de calciúria vitamina pode D, vir baixa. perfeito. E aí eu Por tenho isso que tem avaliar que a fazer excreção. a taxa de excreção de cálcio. Ótimo. Né? Ela é mais fidedigna. Bem, mas vamos voltar para o nosso caso clínico. Hipercalcemia Porque hipocalciúrica aqui hipercalcemia não é uma familiar, suspeita. de jeito nenhum, nem passaria pela minha cabeça. Bem, dosamos o PTH. Aí. PTH veio de 8 picogramas Opa. por ml. O que é que você acha desse PTH, Eric? Não, PTH baixo, bem baixo, baixo, né? bem suprimido. Então, causa PTH independente, certo? Isso. Então não é hiperparaprimária, esqueça a paratireoide do paciente. Vamos atrás daquele leque de condições associadas. Muito bem, Condições então. causais. Quais são os exames que eu tenho que solicitar para investigar uma hipercalcemia PTH independente, como é o caso desse nosso paciente de hoje? Tá, então a gente tem que entender, lembrar quais são as causas, entender como essas causas vão levar à hipercalcemia. A malignidade, por exemplo, vai levar à hipercalcemia por quê? Né? Geralmente, não é o único mecanismo, mas geralmente pela produção de um hormônio chamado PTHRP, que é o peptídeo relacionado ao PTH. Geralmente é tumores sólidos que vão produzir esse PTHRP. certo? Mama, né? Mama, pulmão. Tumores né? escamosos. Tumores escamosos, isso. Então, vai produzir esse hormônio que, como o nome já está dizendo, age igual ao PTH. Né? Então, você vai ter um excesso de uma proteína relacionada ao PTH, mas que não é lida pelos ensaios laboratoriais do PTH. Por isso que o PTH está baixo. Sim. Certo? Só que se você dosar o PTHRP, ele vai vir alto. E se ele se ligar ao receptor do PTH, vai causar as mesmas coisas.
cálcio alto, fósforo baixo, aí já pensa que nesse fósforo alto, não tá com cara de ser isso. Mas vale a pena dosar o PTHRP se tiver acesso. Dose o PTHRP, porque se ele vier alto, pode indicar ali a presença de um tumor e esse fósforo tá alto por outro motivo. Certo. Mas, como age no receptor do PTH, eu esperaria um fósforo normal ou baixo. Okay. Mas o fósforo alto fala contra. Outra coisa é as doenças granulomatosas que eu falei, que elas produzem o calcitriol. Elas têm a enzima 1-alfa-hidroxilase que produz o calcitriol. Então, eu devo dosar o calcitriol, que é a 1,25 de hidroxivitamina D. Certo? E o que é que ela faz? Ela age no intestino, aumentando a absorção intestinal de cálcio, por isso gera hipercalcemia, e de fósforo. E aí causa hiperfosfatemia. Por isso então que eu fico ligado com esse fósforo alto, que pode ser isso. Já estava batido. Sarcoidose, tuberculose, hanseníase, linfoma também pode dar esse linfoma. Doenças hematológicas, elas podem causar hipercalcemia, não pelo aquele mecanismo PTHRP, mas pelo aumento da produção de calcitriol. E tem outra coisa que deve ser dosada, a 25-hidroxivitamina D, a boa e velha vitamina D que a gente dosa, né, para avaliar se não é intoxicação por vitamina D. Tá? E na intoxicação por vitamina D, geralmente eu vou ter uma vitamina D, uma 25-hidrox, acima de 100, certo? E por você ter muito substrato, você vai acabar tendo muito calcitriol também, e o fósforo pode vir alto. Boa. Tá? Então, também poderia ser um caso aqui, além da... Pensando no fósforo, se esse fósforo for uma pegadinha, né? Pensando que além da doença granulomatose, poderia ser também uma intoxicação por vitamina D. E geralmente quando pede um, pede o outro, pede né? Um, pede o outro. Não faz muita... Um TSH também seria bem-vindo. Sim, aqui, principalmente se houver clínica de tireotoxicose. Ou, por exemplo, uma doença maligna que causa muita hipercalcemia é o mieloma múltiplo. Né? Então, o paciente já tem disfunção renal, tem cálcio alto. Agora, o que fala contra a idade. Né? Mieloma múltiplo, né? Geralmente é a idade mais avançada. Isso, né? Um paciente mais com idade mais avançada, disfunção renal, anemia, hipercalcemia, eletroforese de proteínas. Na história da malignidade, né, a gente tem esses mecanismos específicos, né? Tem o PTHRP, que é o mais frequente de todos, tem as lesões líticas ósseas, metástases ósseas, que aí pode ter uma liberação aumentada, né? Tem a história relacionada à própria produção do tumor de PTH, uma molécula de PTH, que pode ter uma... É mais rara, mas pode acontecer. Essa é bem rara, mas pode acontecer também. Você tem uma neoplasia da malignidade de PTH dependente. Aí é a pegadinha da pegadinha, seria isso. Super pegadinha, né? E esse mecanismo da 1-alfa-hidroxilase. Lembrar que essa 1-alfa-hidroxilase, ela geralmente, a ativação dela depende de PTH. Aí a gente diz que os granulomas e as neoplasias hematológicas produzem uma 1-alfa-hidroxilase independente da vitamina D. Ela fica ativada constitutivamente. Isso. Maravilha. Vamos então para o fechamento do nosso caso. Bem, foi dosada a 1,25 de hidroxivitamina D para esse paciente, que é o calcitriol, que veio 205. O limite superior da normalidade é de 79,3. É um calcitriol bem aumentado. Então a gente vai cair naquela área doenças de doenças granulomatosas e linfoma. E aí foi realizada uma tomografia de tórax, já buscando qual seria essa doença granulomatosa. Será que vai ter uma linfonodomegalia, uma cavitação de tuberculose? E houve o seguinte achado, ó. Uma hipertrofia dos músculos peitorais com áreas hipodensas, ovoides, ali entre o músculo, sugestivas da presença de óleo mineral. E aí, Eric? O pessoal que aplica o óleo mineral para dar aquela bombada no músculo. Isso causaria aumento do calcitriol? Sim, porque causa uma reação inflamatória e vira um granuloma. Né? E não um granuloma, né? Às vezes dependendo da quantidade que injetou, né, fica muitos granulomas, produz muito calcitriol, hipercalcemia, doença renal, e é uma bronca, porque tem que ver aqui se dá pra tirar esse granuloma. Se não der pra tirar, se tiver já infiltrado e tudo, aí vai ser bronca, porque você não vai ter como resolver. Às vezes dá corticoide, mas nem sempre tem uma resposta boa. É uma bronca, isso é uma bronca. Injeção de óleo mineral, e a gente tem um paciente lá no Hospital das Clínicas, que ele colocou nos 2 braços, nas 2 coxas, né, realmente você vê aquele aspecto mais bombado, né, e é pedra, você toca, é pedra mesmo, sem exagero. Infiltrou ali, virou granulomas pétreos. Não tem como tirar. O paciente hoje está na diálise, né? Porque é muito hipercalcemia, faz cálcio perto de 15. E aí fez insuficiência renal grave, tá na diálise por conta disso. E eu me lembro até que os residentes ficaram encucados porque a gente usou o calcitriol, e o calcitriol não veio assim, esse aqui veio 200 e pouco, né, 205. Mas o dele, ó, veio 90, e aqui o limite superior é 79.
E aí os residentes esperariam um caso tão grave, esperariam um calcitriol mais alto, mas a mesma história do inapropriadamente, nesse caso nem normal. É alto já, né? Já é alto. Né? Porque se o cálcio tá alto, é pro calcitriol cair. Sim. Então, assim, um cálcio perto de 15, com calcitriol que já passou do limite superior da normalidade, tá produzindo muito calcitriol. Não necessariamente você vai ter que vir em números absurdos. Lembrar também, né, que essas injeções, eu acho que até o caso dele, se eu não me engano, ele tem, associado ao óleo mineral, tem vitamina A e vitamina D. Isso, é o caso dele. Então acaba tendo doses, que assim, né? Porque a vitamina A causa hipercalcemia, a vitamina D causa hipercalcemia, o granuloma causa hipercalcemia, tá juntando. É aquela vitamina de uso veterinário famosa que algumas pessoas aplicam. Então ele aplicou óleo mineral, aplicou essa vitamina e aí virou lá o granuloma. Né? Pra bronca. Perfeito. Excelente caso, excelente discussão. Bem, se você gostou desse podcast, aprendeu algo novo, compartilha com seu amigo que também pode vir acompanhar um paciente com hipercalcemia. Continue acompanhando o Endocrino Papers nas redes sociais. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.